Senhoras e senhores, muito bem. Então vamos receber o engenheiro Marcos Herman, que vai falar sobre as novidades da Anatel. Vamos aplaudir, por favor, senhoras e senhores. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Agradecer o convite da Branet, da diretoria. Então nós vamos hoje conversar novamente sobre esse assunto aí que os provedores, assim, logo começam a trabalhar, começam a ter um temor com o problema regulatório. Eu quero estruturar uma operação e correr o risco de vir aí um fiscal da Anatel e não é grave acontecer isso. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcos Herman, sou de Porto Alegre, tenho um escritório lá, com algumas pessoas que me ajudam aí, então, a obter e a manter as outorgas, as obrigações que a agência obriga aí, né, as empresas de telecomunicações a ter. Eu sou engenheiro formado há bastante tempo em Porto Alegre e às vezes o pessoal liga para mim e diz assim, poxa, mas tem vários aí engenheiros que fazem esse tipo de trabalho, né, enfim. Eu digo, a única diferença é que eu já subi muito em topo, eu já troquei muito lugar, né, já passei muito sábado e domingo aí atendendo cliente. Eu sou do ramo, venho do ramo de provedor. Por isso que eu sei assim, exatamente como é que o provedor pensa, qual é a dificuldade que ele tem. Então eu adapto muitas vezes algumas coisas ao provedor, em função que às vezes a agência, ou às vezes o próprio governo não entende exatamente como o pessoal da diretoria está falando, que é a necessidade do provedor. Uma situação às vezes um pouco diferente do que os nossos, as pessoas que fazem as leis e as resoluções entendem. Então, o meu trabalho é a obtenção de outorgas, bem focado no provedor, na operação da pequena empresa de telecom e no provedor. Então, licenças como SCM, SLP, STFC, TV a cabo, aí está nas eminências também de ser aprovado, que são as outorgas que eu mais trabalho. Outra coisa também, o pessoal às vezes me liga e diz assim, poxa, eu estou querendo abrir um negócio. Então a gente dá muito suporte para eles quanto a uma série de informações e planejamento. O cara já começa muitas vezes no provedor, ou às vezes não só começa, mas ele quer assim, num tempo, num determinado momento, ele quer rever a empresa dele, quer pensar melhor na política de preços, pensar melhor de como ele vende, pensar melhor de como ele se organiza, né? Então, são coisas que a gente participa bastante dentro do provedor. E muitas vezes não com soluções minhas, mas soluções de parceiros aí que a gente tem ao longo do tempo desenvolveu. E também outra coisa é assim, o provedor, o dono do provedor, ele é uma pessoa muito cheia de atividades, ele tem que pensar em uma série de coisas. Então pensar nas exigências da Anatel é uma carga para ele muito grande. Então o nosso negócio é, se o provedor cumprir tudo que a gente recomenda que ele faça, então ele vai esfriar a cabeça com todos os assuntos regulatórios, vai estar 100%, vai estar preparado para uma eventual fiscalização, não vai levar susto nenhum. Essa é a forma que a gente trabalha. Dá trabalho? Dá trabalho. Isso tem que se organizar, tem que alterar uma série de coisas, tem que ter uma série de cuidados. Não é nada muito complicado. E outra coisa é aquilo que a gente também atua muito, que às vezes as empresas obtêm as outorgas, e pelo fato de você ser um outorgado da Anatel, evidentemente a Anatel pede uma série de procedimentos mensais, trimestrais, anuais, que eles fazem, uma série de demandas aí, que também não são nada complexas, mas já que é uma exigência, tem que ser feita. Então, nós nos dedicamos bastante a manter também no dia toda essa situação, porque às vezes acontecem algumas alterações nas resoluções, enfim, acontecem algumas situações novas, nem, por exemplo, a TV a cabo, leilão do 3.5, leilão do 2.5, e a gente mantém o pessoal informado das novidades. Então, enfim, um resumo, a grosso modo, essa é a nossa atuação no mercado. Em 96, eu participei de uma primeira reunião de uma associação que tem lá no Sul, lá, e a gente saiu muito, eu particularmente, muito chateado da reunião,
que a conclusão, na época era só linha de escada, acesso de escada, a conclusão que a gente chegou é que a internet era uma coisa que, sei lá, em 2, 3 anos não ia mais existir. Isso era a conclusão que a gente chegou naquela época. Então, uma dúvida sempre que quem começa um negócio, tá? E quem começa um negócio isso vai continuar, daqui a pouco vai vir as operadoras grandes, vão passar por cima de mim, e eu não vou ter como competir. Esse é um medo nativo nosso aí do nosso mercado. E o que eu tenho para dizer para vocês é assim, isso sempre foi um tema que, se a gente começa a discutir, certo? A gente prevê um futuro muito pior do que na realidade depois acontece. Isso em 95, eu saí de uma reunião dizendo, 2000 já vai mudar tudo, a internet vai ter uma outra situação que não vão poder mais participar, só os grandes vão poder participar. E o que a gente vê hoje? A gente vê hoje que o mercado do ano passado, eu tinha estimado um crescimento de 40%, e o que a gente ouve falar aí, todo mundo crescendo, que está estrutural, bem crescendo fortemente, em números que só existem aqui no Brasil. Ninguém cresce 30% do interior, 50%, é difícil de acontecer. E aqui acontece. Então, a primeira coisa que o pessoal me procura é: eu estou pensando em nesse ramo, eu já estou nesse ramo há tanto tempo. Isso vai continuar? Isso é assim? Então, eu preparei aqui algumas coisas para mostrar para vocês o seguinte. Primeira informação que a gente tem que se dar por conta. Vou ter público para isso. Eu vou só manter, para mim crescer, eu vou ter que tirar o cliente de algum concorrente, ou está entrando cliente novo no mercado. Então a gente começa a olhar os jornais, ver as pesquisas, começa a ver que o Brasil, em 2005, a composição dele da população era constituída fortemente por uma classe C e D, 92 milhões, na metade do país era a classe C e D, que tinha um poder de compra muito baixo. Ela não tinha dinheiro para comprar computador, não tinha dinheiro para comprar um acesso à internet, enfim. E o que a gente começou a analisar? No ano passado eu previ, isso eu até previ na realidade um triângulo invertido, a classe C iria ficar uma classe muito pequena, enfim. Mas o que a gente começou a ver? A gente começou a ver esse ano que a classe C hoje é mais que a maioria do país. Então a classe C ela é mais de 100 milhões de habitantes. Aí a gente fica analisando, então qual é o meu cliente? Classe A? Classe A é a pessoa que mora nos bairros mais, vamos dizer assim, mais centrais e tal, onde as grandes operadoras têm foco em entrar. E é difícil trabalhar. Agora, o nosso cliente hoje é a classe C. Não tem tudo para o operador. É aquele cara que vai pagar os R$60 dele por mês, um dia, a inadimplência é baixa, não é uma extrema exigência de técnico, é um cliente usuário dos remédios. Então, sempre focar, e esse é o nosso cliente. E vocês verem só de 2005, em 5 anos, aumentou quase 10 milhões. Quase 10 milhões a mais nas cidades que nós atuamos, na média do Brasil. Então, vocês podem conversar com pessoas, amigas de vocês, que vendem imóveis, vocês vão observar que ele vai dizer para você o seguinte: olha, quem está comprando é a classe C. Aí a classe C compra um apartamento, começa a pagar, e ele pensa: comprou um computador. Comprou um computador? Precisa de internet. Então, eu analiso hoje o nosso cliente é a classe C. O foco dele, mas eu tenho bastante indústria, empresa. Bem, o que acontece? A classe C consumindo mais, a classe C tem maior renda, principalmente renda disponível, ela vai comprar mais, vai aquecer mais a indústria também vai crescer. Tudo interligado. Então esse é um ponto. Às vezes os produtores dizem: tudo bem, mas tem uma cidade grande, onde eu começo a atuar numa cidade grande? Onde que eu reforço a minha atuação numa cidade grande? Minha recomendação sempre é: você tem que atuar onde está a classe C. Não adianta querer atuar no centro, não adianta querer atuar nos bairros mais nobres, não é ali. Mas na classe C é onde realmente todo mundo vai crescer. Aí, já analisando um pouquinho melhor a parte da renda da classe C, nós começamos a ver que a classe C hoje tem, em 2010, uma renda
média, R$ 1.338 por pessoa. Uma família tem 4 moradores, que trabalham, enfim, tem renda, a média seria 4 vezes isso aí para uma família. Então, em cima disso, consegue-se determinar o que é uma tarifa pagável. Essa é a classe C dificilmente vai pagar uma tarifa de R$200 por mês, não é para ela essa tarifa. E também não precisa ser de R$30. Então, com esses dados de renda, principalmente vocês observam ali, olhando o gráfico aí, 2005, 2008, 2010, você começa a ver que a renda cresceu. E principalmente a renda que nos interessa é a renda disponível, que é a menorzinha ali do gráfico, que é o dinheiro que sobra. A gente também ganhar dinheiro e aí possibilita subir e ter dinheiro sobrando. Não adianta também. Mas a gente começa a observar que a média do mercado, a renda disponível também cresce. Então, quer dizer, todos esses fatores, eles nos trazem a situação de que o mercado está a nosso favor. Tanto é que muitos provedores não têm nem equipe de venda, e vendem 80, 100, 200 acessos novos por mês, e não tem equipe de venda. Então, como a gente diz, o provedor não vende, os assinantes vão lá e compram. Ah, isso vai durar para sempre? Claro que não. Claro que não. Eu acredito que nós estamos aí num momento muito interessante para todos os provedores que querem crescer, querem se estabelecer. E outra coisa que a gente observa é o seguinte, ó, esse crescimento o fato do provedor financeiramente estar melhor é muito ligado ao fato do provedor, o dono do provedor, normalmente ele vem lá, ele é uma informática, ele é um técnico de computador da manutenção, e ele se deu por conta que ele precisa qualificar um pouco mais a gestão da empresa. Ele não adianta ele ser um técnico e fazer uma planilha para controlar tudo. Então, quer dizer, as empresas, o que eu observo, os provedores de internet que têm uma gestão mais, digamos assim, apropriada, esse pessoal está tendo um resultado fantástico, fantástico. Quer dizer, então, o dono dos provedores é muito preocupado, dizendo assim, será que eu botei isso, eu boto tudo em grid, eu boto BGP, eu não boto... Essa é uma preocupação, okay? Mas tem muitas outras que também são muito importantes, que é sistema de gestão, como é que eu vou, vai ser minha política comercial, e às vezes é um pouco esquecida pelo provedor. Bom, outra coisa que nós podemos observar é, então, esses números aqui agora foram feitos em cima dos números de eleitores. Os números de eleitores é o nosso mercado mais qualificado. O eleitor, ele é uma pessoa de 18 a 60 e poucos anos, certo? Em geral, o ativo que trabalha, tem a sua renda. Então, o que nós observamos? Nós também, a parte da frente, as colunas da frente são 2010, a coluna de trás, a roxa ali, é uma previsão nossa do que a gente consegue enxergar. Classe C crescendo mais fortemente, a gente prevê um crescimento maior que todas as classes vão crescer e vai diminuir, vai se ter. O Brasil está num movimento onde a população está efetivamente tendo mais dinheiro no bolso. O governo está preocupado com inflação, enfim, a pessoa está comprando mais. Isso vai continuar. 2014, 2015, o evento de Copa aí vai nos trazer também uma série de impulsos nesse sentido. Mas o que eu quero mais dar atenção é o do lado do gráfico circular, que mostra no círculo interno a situação de 2008, que era daqueles eleitores ali, 33% estavam conectados. Então era em 2008, era um número baixo, muito baixo. E vocês veem que a previsão nossa é em 2014 inverter. 67% estarem conectados. Então, quer dizer, não é só o crescimento da população, é o crescimento de quem realmente tinha um note, mas não usava a internet muito, não tem como ficar assim. Então, o nosso mercado, resumo que eu tenho para vocês sobre isso aí, é que o nosso mercado vai aumentar, vai expandir. Por isso que hoje nas empresas ainda nós não estamos preocupados, e nem as operadoras, a gente é pouco agredido pelas operadoras celulares para fazer portabilidade para elas, os países não é assim, os países acham que olha, venha para nós, eu quero que o senhor transfira o seu celular para a nossa companhia, é muito forte a venda aqui, não é. Entendeu?
Tem companhias de telefone, você diz assim, então vamos cancelar, tá, então cancela. Pô, não tem nem retenção. Fica muito preocupado. Por quê? Porque a demanda, o crescimento ainda é grande. Eles olham os números, é bonito, todo mês cresce. Mas é importante a gente observar que nós temos que estar de olho no crescimento, mas estar de olho também no cancelamento. Precisamos fazer um trabalho forte em retenção. O cliente quer sair, eu faço qualquer negócio para ele não sair. Qualquer negócio, eu dou desconto, eu mando um técnico lá para revisar, ver o que efetivamente, qual é a dificuldade que ele está tendo. Certo? Mas a retenção, quer dizer, mas gasta mais dinheiro que você tem que estar cliente novo. Então, tudo bem, entra 100, sai 50, está bom. Não é assim. Porque aí a rejeição, a insatisfação começa a aumentar. Então, na realidade, tem que fazer um trabalho muito forte de gastar dinheiro, investir, pelo menos em pessoas qualificadas aí, para reter. O seu cliente quer sair, mas por que quer sair? Vamos entender bem. Está tendo alguma dificuldade técnica, houve algum atendimento interno aqui não satisfatório, o que aconteceu? Isso é muito importante. Mas o resumo até aqui é que eu acredito, eu tenho certeza que o nosso mercado vai aumentar. Então, aqueles que estavam preocupados, mas aqui na minha cidade, a NET vai entrar, está cabendo, vai entrar. Tudo bem, vamos ver que estratégia vão ter. O impacto inicial vai existir, vocês vão perder cliente. Agora, a médio prazo, quando passou aquele impacto inicial, depois que passou o fato, sim, é novidade, porque toda novidade vem, uma coisa nova, é novo, isso vem, praticamente vem. Depois passou esse momento aí o produto começa a ver que não, realmente não é assim, é briga, é capacidade, ele também tem as mesmas dificuldades que a minha, entendeu? Então, não é bem assim. Bom, pessoal, eu quero entrar num outro tema também, que também nos incomoda bastante, ou pelo menos a gente tem muita dificuldade, que é, eu tenho a minha autógrafo, eu sou licenciado SCM, já recebi meu ato, recebi meu termo, tenho que registrar minhas estações. Se a rede do provedor é pequena, fica tudo muito óbvio. Mas quando você começa a crescer, ter várias cidades que atende, ter uma rede grande, começa a ter fibra, começa a complicar. E o assunto, ele não é que é complexo, mas o assunto ainda é um pouco nebuloso sobre alguns aspectos. Porque a resolução 506, ela veio esclarecer uma série de dúvidas que a gente tinha, realmente melhorou muito, mas ainda falta alguns esclarecimentos que até internamente a Anatel tem algumas dúvidas. Né? A gente fala às vezes com uma, ele tem um parecer, fala com outro, eles têm um parecer um pouco diferente. Mas vamos tentar aqui mostrar para vocês, a grosso modo, algumas coisas. Então, para a gente entender assim, então, o fato de eu tirar um SCM é o seguinte, a Anatel chega e diz assim, olha, vocês podem oferecer um serviço de telecom. Que, inclusive, você pode falar, mas comunicação multimídia eu posso fazer qualquer coisa, porque multimídia é voz, dados e imagem. Não pode fazer tudo. Desde que se não se confunda com outro serviço, tipo telefonia móvel, tipo telefonia fixa, tipo TV a cabo, enfim, ela não pode se confundir com as outras. Mas fora isso, pode fazer efetivamente qualquer tipo de telecomunicações. Agora, que tecnologia você vai usar? Vai usar rádio, vai usar fibra, vai usar sinal de fumaça, enfim, seja. Se for rádio, tem uma série de outras regras a seguir. Quais são essas regras? Primeiro, se você usar espalhamento espectral, que é o nosso rádio 900, 8.4, 5.8, tem outras partes de frequência de espalhamento lá, mas essas são as mais usadas. Então, a regra geral é não precisa registrar a estação. Essa é a regra geral. Agora, o que a Anatel entende? Tem assim, olha, tu tem a tua rede, tu usa rádio, tu usa licenciado, mas tem pontos de conexão. Para você conseguir oferecer um serviço de internet ao seu assinante, você tem que se conectar numa rede pública, você tem que se conectar alguém para fornecer a banda. Então, os pontos onde nós recebemos o link, temos interconexão, esses também claramente têm que ser registrados. Outra situação que a gente tem esquecido um pouco, mas agora está começando o pessoal a se dar por conta e regularizando, é que, mesmo usando espalhamento espectral, mesmo usando 2.4, em cidades grandes, se você usa mais 400 miliwatt de potência em RP, isso aí, vou dar um chute para vocês, é um rádio aí de menos de 100 miliwatts com antena de 12 dBi. É pouco, é pouco.
tem que registrar também. E por que é feito isso aí? Claramente para nos incentivar a sair do 2.4 e do 5.8. Porque realmente a interferência, imagina em São Paulo, a interferência que é aqui na tecnologia 2.4 é incrível. Incrível. Então esse é o objetivo. Bom, se além disso, essas frequências de espalhamento espectral são as únicas que nós podemos usar como multiponto de uma forma não licenciada. Né? Agora, mas eu quero usar um rádio profissional, tem alguns fornecedores aqui ofertando 7 GB, 15 GB, 23 GB, eu vou levar o meu link para lá, para outra cidade, eu vou buscar do operador, como é que faz? Bom, ponto a ponto tem uma série de frequências que dá para a gente usar. Não tem dificuldade nenhuma, preço, enfim, é bem razoável do registro do link, só que aí se registra a estação e se também paga pelo uso da frequência, porque a frequência não é não licenciada, é uma frequência licenciada, que eles vão operar em regime primário, quer dizer, naquele local e naquele horário, a Anatel vai garantir, enfim, que aquilo ali ninguém vai interferir. Se houver uma interferência, a Anatel vai auxiliar no sentido, vai fazer um trabalho no sentido de interromper a interferência. A gente paga para ter esse serviço aí, então é uma coisa bacana. É um serviço mais estável, quem está no nível profissional, estático não mais mexe, está sempre funcionando. Então, isso também tem que levar em consideração. Então, vamos agora aqui no desenho. Outra coisa é o seguinte, pessoal, existe o que a gente chama de estações, que eu chamo de estações do serviço 45, não sei se eu dizer, o serviço de SCM em si, são estações de SCM, são locais onde temos interconexão, enfim, e existe outro tipo de estação, que é essa do ponto a ponto, licenciado, que nós chamamos de enlace do serviço 46. O 46 é um serviço auxiliar ao SM, se criaram no sentido só de administrar melhor as estações. Então, nós falamos de estações 45, é uma só. É aquela que custa 1.340 para registrar, 670 por ano. Certo? E 46 é um rádio enlace. Então, uma ponta A, uma ponta B e mais uma frequência. Certo? Bom, nesse caso aqui, é o seguinte, uma empresa aqui em São Paulo recebe o link aqui, atende clientes 2.4 aqui, então, fácil, tem que registrar a estação aqui. Mas além disso, eu transmito através de rádio 5.8, 2.4 lá, para, sei lá, para Campinas. Eu preciso registrar Campinas também? Não. Você não tem interconexão, não recebe link lá. E essa é a sua rede, quer dizer, é uma estação que está dentro da sua rede. Não tem problema nenhum. Outra situação é diferente. Mas eu recebo aqui em São Paulo o link, lá em Campinas eu também recebo o link no operador. Mudou. Como tem interconexão lá também tem que ser registrado a estação 45. Então são 3 casos onde nós temos interconexão. Onde chega aqui na minha sede, onde eu tenho vários lugares, nem aqui eu tenho São Paulo, eu tenho Campinas também. Tem que registrar aqui e registrar lá. E tem uma outra situação que é o seguinte, olha, eu vou comprar uma banda e vou revender para uma outra empresa que tem outorga, uma outra SCM, uma SLP, um outro outorgado, uma outra empresa de telecomunicação. Então, como esse outro ponto, esse aqui que está escrito ali, ponto provedor SCM, também é um ponto de interconexão, ou seja, a partir dali termina a nossa rede e começa a rede da outra operadora, é um ponto de interconexão. Então ali também tem que ser registrado a estação 45. Esses são os 3 casos aí que a gente precisa dessa forma. Agora, a pessoa também me pergunta o seguinte, eu vou lá em São Paulo, mas eu só vou com o rádio ponto a ponto, eu vou buscar o link lá. Eu não tenho cliente lá, não tenho cliente no meio do caminho. Então o que acontece? Como é que a gente entende isso aí? Ou a operadora monta uns rádios lá, se lhe entrega na sua sede, na sua torre, ou vocês podem ir lá buscar. Vocês podem ir lá buscar, começou para redução de custo. A operadora dizia o seguinte, olha, eu cobro, sei lá, R$400 entregando aí, você vem buscar aqui a 250. Aí começa a fazer conta, lá, 5, 6 meses aí, vale a pena ir lá buscar. Só que
Nesse caso é muito interessante, porque onde é que inicia a nossa rede? A nossa rede, eu busco a banda lá na operadora, ela vem, passa por uma repetidora e cai aqui no ponto inicial mesmo, na minha sede da minha empresa. Aqui sim, eu tenho um servidor, eu controlo banda, onde é que eu começo a dividir para outros lugares. Então, poderia registrar na operadora, mas também a gente recomenda até registrar lá na sede do operador, porque pode buscar link de outros lugares depois que tem o mesmo conceito. Esse é o caso aqui agora, onde nós vamos buscar lá da operadora, mas vamos buscar através de rádio elástico. Eu vou usar um rádio mais qualificado, vou usar rádio de 7 GB, 23 GB, de 15 GB. Então o que acontece? É a mesma coisa, eu tenho que registrar a estação 45, que era na sede onde é que eu recebo o link, mas eu tenho que registrar também estações 46, que é o rádio elástico. Aí, nesse caso, não estou usando 2.4 nem 5.8, certo? Então, é uma frequência licenciada, então, realmente, eu tenho que registrar todos os 3 pontos no meio. E licenciar a frequência de 7 GB também, escolhendo o canalzinho certo lá para vocês. Então, vocês vão ficar operando uma forma primária de 7 GB, onde o índice de problema vai ser realmente muito mais baixo. Essa é a forma. Aqui agora é a mesma situação, só que o que acontece? Eu vou buscar através de rádio licenciado, lá em São Paulo, é a sede da minha empresa, eu também vendo cliente lá, e aqui, por exemplo, em São Caetano, eu também recebo o link através do serviço 45, de rádio enlace, mas eu também tenho clientes lá. Esse aqui é um ponto um pouco de discussão no nosso meio. Porque o que a lei diz? A lei diz que onde você tem uma estação, tipo a São Caetano, que tem espalhamento espectral, tem rádio 2.4, 5.8, já tem cliente, certo? Só que a banda, para chegar ali, chega através de um rádio que não é de espalhamento espectral, no caso, um rádio 7 GB, deveria também ser registrado. Isso é o pedido da tradução 506. Então, inicialmente, nós entendemos que é o seguinte: bom, no momento que eu registro uma das contas do rádio enlace de 7 GB ali, está registrado. Então, eu atendi a resolução 506. Isso foi o nosso entendimento inicial. A gente começou a fazer algumas consultas com a Anatel, fiscalização, e o entendimento deu dúvida nesse sentido. O pessoal também entende que não, peraí. O que a resolução 506 diz é que você tem que registrar o serviço 45, do STM ali. Então, o que eu recomendo hoje, para não ter problema, é fazer dessa forma. Vocês vão registrar, onde vocês... O cara pega um link aí de rádio enlace e leva em várias cidades, certo? Você registrou 45, onde é que você recebe o link, em cada cidade onde você deixa o link, também vai ser registrado, para não se incomodar. Mas é um ponto ainda que não está muito assim apaziguado, vamos dizer assim, no nosso meio. Acho que ainda vai haver mais consultas, mais conversa, a gente entender um pouco melhor isso aí. Outra situação é o seguinte: olha, eu recebo o link aqui em São Paulo, mando para Campinas, se for de 25 GB, uma frequência não licenciada. Então, eu preciso registrar Campinas? Não, porque está dentro da rede, só uso espalhamento espectral perfeitamente. Aqui no caso, então, tem uma outra situação onde eu tenho um rádio enlace de 7 GB até um prédio, em São Bernardo, e lá eu começo a minha rede, eu começo a mandar para outro lado, é a mesma situação anterior. Então, quer dizer, é um copo que eu tenho, com espalhamento espectral, e a banda que chega não é com espalhamento espectral, a banda que chega com rádio com frequência licenciada. Então, também, essa é a mesma situação anterior, eu recomendo que se registre aí o serviço 45 nesse ponto em São Bernardo para evitar problemas, mas não é uma situação apaziguada. A outra situação que muda, vocês observem ali, é Campinas. Certo? O que acontece? Eu não sei a população de Campinas, mas vamos supor que Campinas tenha mais de 500 mil habitantes. Tem, né? Aí, lá, eu estou operando com rádio 2.4. Eu estou
100 miliwatts e uma antena de 17 dBi. Isso aí dá mais que os 400 miliwatts, que tem que registrar lá, pelo fato de estar usando 2.4 e potência mais que 400 miliwatts de potência IRT, que é a soma da antena, mas a potência da soma. Então, só por isso que temos que registrar Campinas, senão não precisaria ter registrado o serviço 45 lá. Tá? Bom, e aí eu penso, mas eu cresci e tal, e comecei a botar fibra. Bom, vamos de novo conversar sobre aquela situação da Resolução 506, que diz que onde você é abordado, pode ser abordado, e por uma outra tecnologia que não o espalhamento espectral, deve ser registrado. Então a gente entende que aquele POP de Campinas, ele está recebendo, ele está dentro da minha rede, eu não recebo banda lá. Certo? Eu não estou usando rádio 2.4 mais 400 miliwatts. Então, a priori, não precisaria registrar. Mas como a banda chega lá através de um outro sistema e não é espalhamento espectral, eu recomendaria registrar. Eu mesma situação, que em vez de levar de fio, levasse para o rádio enlace 46, seria o mesmo entendimento. Mas por exemplo, aqui, ó, eu saio daqui de São Paulo, tenho uma fibra até São Bernardo, e ali a fibra só repete e vai para São Caetano. O nosso entendimento hoje, como em São Bernardo não há uma conexão com rádio de espalhamento espectral, não precisa registrar ali, é uma repetição, chegou um prédio, saiu para o outro, um anel está fazendo, não precisa de registro. Agora, lá em São Caetano, onde ele chega, e lá tem rádio 2.4, 5.8, lá deverá ser registrado o serviço 45. Parece complicado, mas não é muito. Marcos, mesmo que esteja distribuído aqui em São Bernardo, nos condôminos, esse prédio, seja o serviço de internet, não precisa registrar. Desculpa, No caso, esse prédio São Bernardo aqui, esses clientes dentro do prédio, sejam. não, eu acho que faz parte de um anel ótico, porque não está ligando a um rádio lá, não é um POP seu, tá? Não vejo essa necessidade. Até por causa vamos dizer assim, do conceito do GPON, deve ser DH. Em cada local que você chega, você pode abrir um revisor ótico, gravados lá, e aquilo ali não faz parte de um anel, não é um POP, não é uma estação. Tá? Na realidade, o nosso entendimento é assim, por exemplo, eu tenho uma tecnologia GPON, então eu tenho lá na sede da minha empresa, eu tenho os equipamentos que saem vários segmentos de fibra. Ali tem que registrar a fibra, não tem abuso nenhuma. Vai lá na casa do assinante, vai lá no poste, não sei o quê, vai lá no prédio que ele entra e chega, mesmo tendo cliente não vejo. Mas é uma situação nova. A gente ainda tem dificuldade de entender como é que a fiscalização entende, enfim, coisas que a gente está trabalhando para deixar isso cada vez mais claro. Todo ano eu falo sobre isso, a gente tem dúvida. E vai mudando a tecnologia, né? Quando entrar o GPON, vai ter uma série de dúvidas. Então é o seguinte, pessoal, já sei como é que está o meu mercado, já sei que estações que eu preciso registrar, que estações que eu não preciso. Aí o seguinte, que frequências que eu posso usar? Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, poxa, aqui 2.4 está tão complicado de usar, eu queria usar uma frequência ponto, multiponto, que não fosse 2.4 nem 5.8. Lamentavelmente, a resposta que eu dou para eles é não tem o que fazer. Hoje não tem, assim, a curto prazo não tem. Por quê? Porque todo mundo quer usar uma frequência ponto, multiponto, que não seja frequência secundária, seja frequência primária, todo mundo quer. Então, como é uma coisa nova, como é um recurso que é escasso, faixas de frequência nesse ponto, e ponto, multiponto, tem que entender que vamos dizer assim, a proteção seria para uma área grande. Você fala um POP aí, um rádio, setoriais, ele vai longe. Você tem que ter o direito de utilizar uma região, não é nem ponto a ponto. É diferente porque você usa uma antena lá com 2 graus de abertura, então a faixa de área que você ocupa pela frequência é muito pequenininha. Pode botar uma outra para o lado, lá para botar para o outro lado, você não interfere na sua. Então, o ponto multiponto, como é nova, tem pouco, é processo licitatório. Não vai haver um leilão, que nem está agora previsto 3.5, e ainda mais vai estar. Isso não tem outro caminho, por exemplo. Eu acho que um caminho, infelizmente, pelo dinheiro.
dinheiro, mas enfim, é um caminho, um critério adotado que faz sentido. Mas vamos lá. Então, recapitulando, faixa 900, 2.4, 5.8, não paga taxas por utilização da frequência. Às vezes o pessoal, quando recebe lá a licença da estação, liga e diz assim, mas está tudo errado, mas entendeu errado, aqui está dizendo sem uso de frequência. Eu acho que é um termo, então deveria mudar, porque o correto seria sem uso de frequência licenciada, né? Porque eu não posso usar frequência no meu bloco, escrito aqui, eu tenho rádio no meu bloco, não é isso. É frequência licenciada. Ah, tá, então, sou ficar meio desconfiado aí, não, efetivamente, é isso aí. Então, 900, 2.4, 5.8, pode usar sem problema nenhum. 900 é uma frequência complicada de usar. Tem poucos canais, realmente tem muitos rádios, telefones sem fio nessa frequência, tem muitas aplicações, é complicado de usar. Tem uma penetração longa, tem uma frequência baixa, mas é complicado. 2.4, ele hoje, cada vez mais, dá para usar, uma frequência maravilhosa. Nós temos uma largura de banda de 20 MHz, e com isso aí a gente consegue um throughput bem razoável. O problema só é que às vezes tem 50 caras usando o mesmo canal no mesmo lugar. E mesmo assim os rádios são tão bons que não funcionam. É incrível. Eu até, esse tempo estava lendo aí de um rádio, um fornecedor, ponto a ponto, que eles estão enaltecendo, dizendo assim, olha, eu tenho uma grande novidade agora, meu rádio ponto a ponto, vou dar uma degeneração no link, quando entra algum ruído ou alguma forma, o rádio não desarma mais, ele só baixa a velocidade. Isso aí nosso radinho já faz desde que começaram. Uns fallback, tá? E o cara cobra mais por isso, ainda cobra. Claro que é uma situação diferente, os rádios profissionais tem que ter um hardware muito específico para fazer uma modulação diferenciada, por isso que consegue produzir na hora, enfim, claro, a gente sabe que a coisa é mais complexa. Mas o conceito no nosso radinho 2.4 é maravilhoso, maravilhoso. Não tenha dúvidas. E o 5.8 também é uma frequência bacana, tem uma cobertura legal, vai longe. Também um rádio muito bacana. Os preços hoje do 5.8 baixam, antigamente o 5.8 era muito caro. Então, hoje tem, acho que, clientes na faixa de menos de R$200, e a gente consegue, para fazer a peso, muito bom na faixa de 300, 400 reais. Tem muitas ofertas, muita oferta. Então, realmente, e os throughputs aumentaram bastante. Agora, com a tecnologia aí de Vivo, do N, isso aí deu um novo gás, né, para nós aí. E isso vai ter uma sobrevida, não vai acabar o 2.4, não vai acabar o 5.8. Isso aí não tem dúvida nenhuma para uso externo. Problema nenhum. Isso, ponto a ponto. Agora, fora isso, é leilão. Não tem, é difícil mesmo nós vamos ter condições, tem algumas exceções, mas depende do tipo de empresa. Para provedor, nós vamos poder utilizar o 2.4, o 2.5, o 3.5, o 10,5 e 400 MB sem ser um processo licitatório do SCN. Tem uma tabelinha aqui, que vocês dessem uma olhada, que resume, né, então, os rádios que nós podemos usar no ponto a ponto, no ponto multiponto, mas os rádios espalhamento espectral. São coisas que a gente já conhece, então tem só o caso primeiro aqui, que é na faixa de 2.4, ponto multiponto, cidade maior de 500 mil habitantes, rádio com 4 watts, até 36 dBm, o máximo de potência, mas se ele já passa dos 400 miliwatts, então deve ser registrado. Essa é uma situação que deve ser registrada pelo uso daquela frequência ou daquela potência. Nós temos que observar também, uma coisa interessante, que a frequência do 5.150 e o 5.350 é só para uso indoor. Tá? E na faixa do 5.400 ao 5.725, ela tem que ser usada com potência reduzida. Não pode ser usada com 36 dBm de potência. Então, são só um resumo para a gente, às vezes, visualizar um pouco melhor. Bom, sobre o edital do 3.5. Aí vamos dizer, realmente, já uso para o espectral, já tenho meus radioelásticos de 7 e 8 GB, mas eu quero comprar uma frequência. Perfeitamente. Vamos ter essa possibilidade. Até eu vou em consulta pública,
o edital, a grosso modo, né, vai ter, então, regiões mais amplas, grandes regiões e regiões menores, vou botar assim. Antigamente, o edital passado era as regiões de 1, 2, a região do Telecom, e depois aí regiões por código DDD, o 11, o 12, o 19, né? Então ela mudou. A Anatel fez, então, 3 grandes regiões do Brasil, onde você vai poder comprar um bloco e poder usar nas 3 regiões, não interessa onde vai estar, em qualquer lugar de uma das 3 regiões, né? Que eu acredito que esses blocos aqui vão ser o foco das grandes operadoras. Os operadores não querem comprar de cidadezinha, gostaria de comprar uma região maior. Até porque são blocos de maior largura, são blocos de 35 MHz. Sempre lembrando, o throughput, a banda que você consegue transferir do AP para os clientes, ela é proporcional só à largura de banda que o rádio opera. Você tem 10 metros de largura de banda, você vai botar menos clientes. Você tem que ter para botar muito mais clientes. Então não interessa se estiver em 2.4, 5.2, 2.5, a frequência portadora não quer dizer nada da banda. Você vai dizer, mas em 5.8 você vai botar mais clientes que 2.4. É uma casualidade. Não quer dizer, não é uma regra pelo fato da frequência. Quanto maior a frequência, mais cliente. Não tem nada a ver com isso aí. O número de clientes que você tem em cima de um AP é proporcional à largura de banda que o rádio trabalha, a canalização do rádio. Só. Então, por exemplo, essas empresas, esses 3 blocos, chamados blocos de 1 a 9, né, então, cada região vai ter à venda 3 blocos de 35 MB. Então, em cada região, teoricamente, uma empresa pode, 3 empresas podem comprar. E, inicialmente, a Anatel limitou em um bloco de 35 por operador. Inicialmente. Se sobrar, aí tem um dispositivo lá que aí não poderá comprar mais um. Isso vai ser bacana. E aí é o seguinte, aí existem, então, depois 67 áreas que eles dividiram no Brasil, então não é mais por código de numeração que era antes, o 11, o 12, eles dividiram em 69 áreas. Áreas que, em geral, abrangem uma localidade, enfim. Essas 67 áreas, para cada uma dessas 67, vai ter 8 blocos de 10 metros. E onde a regra é a mesma. Uma empresa só pode comprar no máximo uma. Vai poder comprar mais se sobrar. Então, eu estou achando o nosso entendimento um critério bem razoável. Ela ainda não liberou preços mínimos. Né? Vocês lembram aí que no passado, a região de São Paulo, região 11, o preço mínimo era 900 mil. Tinha regiões, por exemplo, nem na campanha gaúcha lá, que deveria ser o Pato, se não me engano, o preço mínimo era R$500. Tinha uma discrepância efetivamente grande. Outra novidade, que agora ficou muito claro, que a STFC, SCM, SMQ pode entrar. Então, os operadores de STFC, as grandes operadoras, vão estar lá. Mas, pessoal, vamos observar uma coisa do 3.5, que a gente tem que ter muito critério para se definir se a nossa empresa vai entrar ou não em um evento desse. É o seguinte: vamos analisar as empresas que já compraram o primeiro leilão que saiu. A Embratel comprou, né? Fez um trabalho, um movimento, de instalar algumas bases, em algumas cidades, queria vender internet via rádio. O que aconteceu? Nada. Não sei se alguém em uma cidade viu um cliente lá. Não teve. Por quê? Porque uma companhia, grandes companhias, elas têm os seus critérios de qualidade e têm seus critérios que ela acredita que é bom trabalhar. Por exemplo, uma operadora tem qualidade porque ela trabalha em cima de 2 pilares. Primeiro, frequência licenciada. Ela não trabalha com frequência não licenciada. Ela pensa assim, como é que eu vou ter um bom serviço numa frequência que tem um monte de gente, eu nem sei quem empurrar ali. São certo. Então, uma operadora, dificilmente ela trabalha com frequência que não seja licenciada, porque ela entende dentro dela que não consegue ter qualidade. Razão. Outra coisa que uma operadora trabalha, o operador vai aumentar um backbone daqui a Campinas, não existe para botar um rádio, não existe. Assim vai botar uma redundância automática, vai botar 6 mais 1, 4 mais 1, 1 mais 1, não sei. Mas ela vai montar sempre uma redundância, quer dizer, o operador trabalha em cima de
frequência primária e redundância. E redundância automática, vai de parou, comum, o paciente nem sente. Certo? Então a realidade do operador é muito diferente da nossa. Muito diferente da nossa. Esse é o conceito que eles têm. Para vocês terem uma ideia, agora que está saindo os rádios de alta capacidade totalmente internet. Né? Eu tenho muito no mercado, mas é agora. Quer dizer, antigamente, até hoje, todos os operadores entendem que tem que ser em canal. Negócio de IP, não, IP, isso não dá, é canal, porque tem uma supervisão melhor, tem um gerenciamento melhor. Efetivamente tem. Então, para as operadoras aceitarem rádios Ethernet, isso vai demorar. E a gente já nasceu assim. Essas são as diferenças. Outra diferença desse edital que a gente tem que considerar é o seguinte: a Anatel, de uma forma extremamente inteligente, está adotando cada vez mais a ideia de que ela não quer, ela não precisa que a operadora pague muito dinheiro pela frequência. Ela não precisa. Então o que acontece? Ela vai aceitar valores menores, ou tentar trabalhar com valores menores, mas vai incluir no vencedor obrigações a fazer aquilo. Então, quer dizer, antigamente, nos leilões passados, se comprava o canal, fazia o que quiser, não precisa fazer nada, só guardar e fechava. Mas a Anatel não quer isso. Ela não quer que repita exatamente o erro que aconteceu no leilão passado, que foi, poxa, um monte de gente arrematou os canais aqui e poucos estão usando. Então, o que ela colocou nesse edital? Ela colocou obrigações. Dos lotes de 1 a 9, aqueles lotes maiores que a gente entende que as operadoras vão entrar, aqueles lotes vão ter obrigações maiores. E aqueles lotes menores, são localidades menores, vão ter obrigação pequena, mas todos vão ter obrigações. Por exemplo, de cobertura. No lote de 1 a 9, que é os lotes grandes, então em 2 anos a operadora tem que atender todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. E em 5 anos, todas as cidades maiores de 30 mil habitantes. Então, hoje o conceito de se comprar uma frequência dessas 3.5 tem que se levar em consideração as obrigações que nós vamos ter. É interessante. Por isso que eu acredito que no nosso caso, que ninguém vai comprar, dificilmente alguém vai entrar oferecendo lances para lotes de grandes localidades, nós deveríamos fazer consórcio. Nós vamos se reunir. Na nossa região, tem 5, 6 provedores lá que atendem. Vamos se reunir em 3, 4, 5, vamos tentar ganhar um lote da nossa região. É bacana, porque a cobertura não vai ter problema. Aí vai dizer, olha, tem tantas cidades, essas aqui tem que atender, essa aqui eu atendo, essas aí eu atendo, fica fácil de atender as obrigações. Então esse é uma ideia aí que eu acharia que deve ser muito bem pensada. Outra coisa que a Anatel também fala é o seguinte: poxa, tem uma outra slide aí que diz o seguinte: ó, de cada 4 rádios que homologam, 4 equipamentos que homologam, 3 são importados. A indústria brasileira está fraca. Então ela quer incentivar a indústria brasileira. Eu gostaria que as operadoras que ganhassem esse edital comprassem equipamentos mais nacionais. Também entendo que é um pensamento bem inteligente. Então, 30% do investimento deve ser em equipamentos de tecnologia brasileira, de quem compra esse edital. É uma das obrigações que vai ter. Acho bacana. Acho que é algo que nos fortalece e diretamente não fortalece. Quer dizer, não fortalece o provedor no início, talvez até porque o provedor é um pouco mais caro, enfim, mas indiretamente vai crescer, porque o dinheiro vai retornar para o mercado, que o mercado vai se expandir, enfim. Ah, tá, mas vamos supor que saia por 1 milhão na lote. Como é que eu pago isso aí? Isso eu tenho prazo para pagar? Então, a forma de pagamento prevista é 10% na assinatura do termo, no momento que a Anatel concede para vocês aquela utilização desse canal, e 6 parcelas anuais, 6 parcelas anuais, com carência de 3 anos. Você paga 10%, trabalha 3 anos sem pagar nada, no 4º ano começa a pagar a primeira parcela de 6 mil. Não tem condições. Se houver um projeto, um plano de negócio, e a pessoa operar, receber aquele canal de 3.5, atender cliente, ter resultado, aí tem 3 anos para ter um retorno
acho que é uma forma de pagamento bem facilitada. Bom, pessoal, outro também temor, enfim, que o pessoal nos procura muito é o seguinte: eu quero saber se eu estou legal, porque a legislação é complexa, não é simples. Tem situações que a gente acha que está fazendo certo, está fazendo errado. Infelizmente, às vezes a fiscalização, ela vamos dizer assim, não tem um intuito informativo, educatório. Às vezes a fiscalização sempre vai para um lado sempre de ser, vamos dizer assim, penalizador. Eu acho pena, porque vamos por uma prefeitura. As prefeituras abordam fiscalização. Chega uma obra, a obra está irregular. Se não é um crime que está acontecendo ali, se é uma irregularidade pequena, a prefeitura vai para agora, daqui a 15 dias você regularizar. Você está sabendo agora que vai irregular. E aí, 90% do pessoal se regulariza e não há motivo para ser ocupado. Então a atuação, ela é ruim para a Anatel e é ruim para nós. É ruim para a Anatel porque, se vocês observarem o que de documento o pessoal tem que gerar em cima de uma autuação, é impressionante. E, evidentemente, todo mundo que é autuado vai recorrer, vai apresentar a sua defesa. E cada defesa que é apresentada tem que ser analisada, tem que ser explicada por quê, se não se desconsiderou. É um trabalho, imagina a estrutura que a pessoa tem que ter para analisar tudo aquilo, de gente qualificada, pode ser qualquer pessoa para analisar aquilo ali. Certo? Então, se a fiscalização conseguisse evitar um pouco mais isso aí, eu acharia assim, uma forma bem bacana de trabalhar. Porque a legislação é complexa. Claro, até eu chegar lá, o cara não tem licença, não otorgada, é pirata, não tem como passar. Até eu chegar lá, o pessoal tem um rádio não homologado, tem que falar. Tem situações que nem assim, você não pode andar mais que 80 por hora, bem claro. Você não está andando 120, quer dizer, poxa, aí já não é desinformação, né? Aí o cara também está desrespeitando. Mas há detalhes, às vezes, bem sutis, que a gente tem dúvidas. Nós deveria informar e dar um prazo para regularizar. Que nem com o registro de estação. Em muitos casos a gente já tem certeza como é que funciona. Mas tem casos que eu trabalho no banco 24 horas sem dúvida, até hoje. Então é um pouco assim, infelizmente acontece essa situação de não haver uma possibilidade de poder ser regularizado. Mas enfim. Número 1, que a gente tem que sempre pensar, se for legal, eu tenho a Anatel me autorizou a eu prestar o serviço, oferecer o serviço de telecomunicação. Tem, não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Então eu tenho pelo menos uma licença funcionando, estação, estou ativo. Quer dizer, o pessoal tira autor, não está operando, esquece de registrar a estação. Certo? Quer dizer, tem que sempre pensar, eu tenho pelo menos uma. Né? Pode ter necessidade de ter mais, mas uma pelo menos eu tenho. Eu tenho 0800, que atende 24 horas por 7. Não precisa resolver o problema do assinante, como sempre fala. Tem que atender, tem que receber o chamado. Pois não, senhor, o que está acontecendo? São registrados, tem que entrar em contato. Mas tem que atender. Não adianta ter um 0800 que trabalha de dia, mas não trabalha. Não adianta. Eu recolho o FUSC, o FUTEL, para dizer, eu apuro, porque o pessoal do SIC não precisa, não gera débito. Mas eu apuro, eu informo o CIS mensalmente, o CIS na era trimestral, era mensal, são as obrigações que a gente tem para fazer. E eu uso equipamento homologado. Se todas as respostas são sim, ela pode relaxar um pouco, porque grandes problemas não vai ter. Já está, o diretor já está consciente das coisas que tem que fazer. Então, tendo todos esses itens aí ok, que não são muitos, uma pastinha, assim, meia dúzia de papel, documento, eu estou ok. Não estou com grandes, vamos dizer, não é propício a receber uma grande multa, um lacre, enfim. Outra coisa que eu digo é o seguinte, pessoal. Deve ser muito lamentável para a fiscalização chegar numa empresa e o cara puxar lá uma caixa de papelão embaixo da mesa e dizer, pô, está tudo aqui nos documentos, só tem que achar. Dizer, pô, ele tem que ser organizado. Quer dizer, façam as suas pastas da Anatel, os documentos separadinhos. Aí chega o fiscal lá, você facilita a vida sua e é dele.
Para mostrar que está tudo aqui, ó. Eu preciso mostrar para você, está aqui, tá? Só olhar aqui, só procurar, está aqui direitinho. O que eu recomendo, sim, que se tenha? Tem uma pasta que você pode mostrar a fiscalização, é uma pasta que não precisa. Por que eu falo não precisa? Porque tem coisa lá de comunicados da Anatel para você, ofício que mandou, que eles têm cópia, ou enfim, se vai misturar no meio, pode até, assim, pode até atrapalhar. Então, faça uma pasta enxuta, com cópia do ato, cópia da licença de licitação, cópia do certificado de homologação, ou seja, provando todos aqueles itens que eu falei no slide anterior, os laudos de conformidade. Mas laudo de conformidade, para quê? Laudo de conformidade, o consultório tem padrão lá, reforestação para laudo de conformidade. Porque tem aquela história, um dia, um morador do prédio diz assim, olha, quando instalou essas duas antenas aí, isso me dá uma dor de cabeça e eu estou com um problema grave de saúde, a culpa é tua. Aí, um engenheiro fez um laudo dizendo que a radiação das antenas aí estão dentro dos limites permitidos, de acordo com a Anatel, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, não é culpa minha. E isso é aceito por juízo, um documento oficial que nós então é importante ter. Eu acho que mesmo que às vezes a Anatel não peça, mas eu acho que nos cansa para vocês. O número do 0800, é importante ter impresso, porque chega na hora lá, você nem se lembra do número, não diz por aí, mas tem impresso, são itens que a fiscalização vai fiscalizar, você já tem tudo na mão, fiscalizando a vida de vocês, é a vida dela. É da fiscalização. Outra coisa, que também não é uma obrigação ter, mas eu recomendo que tenha, alguma cópia de alguns contratos, de algumas notas do assinante. Porque nos contratos, a fiscalização vai analisar lá se o contrato de vocês atende as obrigações, por exemplo, não tem multa de cancelamento. O cliente do SM pode cancelar o serviço a qualquer momento sem custo nenhum. Então não pode ter multa de cancelamento. E outros detalhezinhos que são importantes, que você não vai olhar, já tem ali uma cópia para olhar. E nota fiscal também, que às vezes eles querem ver, quando você fala que discrimina, enfim. Não são coisas obrigatórias aqui, mas acho importante ter uma parte organizada. Tendo isso aqui, eu tenho certeza que a fiscalização vai chegar, vai olhar e vai dizer o que eu espero até logo. Uma dúvida. O cliente do SM, sendo pessoa jurídica e pessoa física, tanto faz, não pode ter multa, se for uma pessoa jurídica com o cliente, aí o contrato pode ter multa? Não, é o assinante. O assinante pode ser pessoa física ou jurídica, não pode ter multa. Já está na resolução, só olhar lá. E aquilo que as operadoras fazem devido ao que eles gastam para abordar, então, e aí eles te dão desconto na implantação, desde que você fique, sei lá, com um contrato de 5 anos, coisa e tal. Tem que ler o contrato, como é que é feito. Né? O que não pode constar é o seguinte, olha, o contrato é 36 meses. Se você obriga para pagar 20% do saldo que deve, né? Isso não pode. Isso aí não pode. Agora, o que acontece muitas vezes? As operadoras fazem dois contratos. Um de SPA, que não é telecomunicações, não é um contrato. A operadora, na realidade, a regência dos contratos é em cima do STFC, que essa regra não vale. A regra do operador do SM. Em cima do SM, muitas vezes fazem por ele. Ele presta um serviço, mas ele presta outro serviço, presta serviço de monitoramento, de autenticação, de antivírus. Em cima desse contrato de SPA, pode ter a multa que quiser. A multa que é acordada. Se a empresa tiver só o SCM, ela é enquadrada nessa regra? Sim, perfeitamente. Uma operadora SM que vende o acesso ao cliente em cima da outorga SM, não pode ter multa cancelada. Isso é. Por isso que eu digo assim, ó, esse é um detalhe que a gente tem tudo. Muita gente tem. Eu falo que várias vezes a gente tem tudo. Então, o meu entendimento, até eu deveria ter um dispositivo que permitisse o assinante, lá, o prestador da SM, alterar o contrato. Dizer, pô, realmente, não passei, vou arrumar, vou mandar uma carta para os meus clientes, corporativos, sei lá, fazer alguma coisa, mas eu vou me organizar. E não, você não, eu vou ler o quarto. No caso do assinante, como está sendo um link dedicado, se enquadra nesse contrato sem multa também? Sim, não interessa qual tipo de acesso. O contrato é feito entre uma operadora SM e um assinante, não pode ter multa. Não pode ter multa.
gente produz telecom, né? Serviço SDA. E se você vende para um outro provedor SCM? Não pode ter. Então não pode ter. Então, no meu caso, também não poderia. Não pode ter. Tem alguns dispositivos, tem alguns, por exemplo, que fazem o seguinte, ó, eu não compro muito, mas eu faço assim, ó, a ativação minha é 20 mil, okay? Então você vai me pagar daqui 12 meses. E se até lá você estiver comigo, eu lhe cancelo essa ativação. Não é muito. Taxa por desinstalação. Pois aí, essa instalação, porque além do seguinte, eu quero cancelar, você não pode dizer para ele que tem que ficar mais tempo, nem pode cobrar nada porque ele está cancelando. Contrato em 12 meses. Se cancelar antes, você me paga uma taxa. Mas isso é uma multa. E se for em cima do comodado do equipamento? Pois é, aí não é contrato de telecomunicação. Aí vale. Eu faço 2 no caso. Aí um vale e o outro não tem multa. Exatamente. Outra coisa que eu sempre lembro para vocês, que os nossos técnicos e os donos do provedor, às vezes, são gostam muito de ter uma variedade muito grande, o provedor é um filho para eles. Então eles começam a contar a história. O fiscal que liga, se liga, vai aqui, repete aí, ali eu rodei, ali não rodei. O fiscal não quer nem saber sobre muito. Então o que eu sempre recomendo é que você tem que prestar atenção no que o fiscal pergunta e responder só ao fiscal. Então se o fiscal pergunta para vocês, tipo aquele negócio de guerra, sabe? O meu número de série é o nome, só. Os números de vocês têm horas, então ele não está perguntando que horas. Uma diferença pequena, mas para vocês têm horas, a resposta tem que ser tem, não tem. Não é para dizer tem, são 10 horas. Não perguntou isso. Tem cuidado. É muito fácil, acontece toda hora. E às vezes a gente acaba falando coisas que não tinha que falar. E depois para explicar que não era daquele jeito, que expressou mal, aí. Bom, outra coisa é o seguinte, principalmente aqui em São Paulo, o pessoal, a gerência regional tem uma atitude muito forte nas situações de aluguéis de ensino. Eu sempre tive uma posição muito clara sobre isso. No meu entendimento, o pessoal que cria um provedor, que é dono do provedor, que opera, que vende, tem assinante, que não tem o código, é a mesma que vocês têm um táxi e não tem carteira para dirigir um táxi. Mesma coisa. Você motorista de táxi não tem carteira. O risco é total. No meu entendimento, a questão é legal. A outorga, se olhar no contexto, ela foi feita para cada empresa que oferece um serviço, ela não tem assunto. Cada CNPJ tem assunto. Então isso tem acontecido muito, principalmente aqui em São Paulo, a pessoa tem batido fora. Às vezes, até a Anatel manda alguma solicitação de informação para a empresa, porque acha que lá tem um cara está alugando para alguém, enfim, às vezes a empresa nem está, então para provar, o Deus deixou de comprar as coisas assinantes, vai ter novos, vai para lá. Isso aí, eu acho que está correto essa postura aí, vem ao encontro que eu sempre pensei. Outra coisa é pensar o seguinte, nosso negócio é vender banda, ter cliente, não é ficar fazendo, vamos dizer assim, contratos com outras empresas para tentar ceder, para fazer um SPA, uma cena, não, nós não é essa. Nosso negócio, somos uma empresa de telecomunicação. Nós ganhamos dinheiro vendendo acesso de banda ao nosso assinante. E não tentando alugar isso. Minha posição. Vamos lá. Emissão de nota. Acho que assim, tão mais complexa é a fiscalização do ICM quanto a da Anatel. E a gente às vezes tem mais preocupação com a Anatel do que com o ICM. E o ICM, quando vem, as multas não são igual para a Anatel, são muito maiores. Muito. Então é muito importante a gente organizar a empresa da gente no aspecto tributário. No aspecto tributário, você tem o seguinte entendimento. Nós podemos vender 2 serviços, mais, enfim, mas nós temos, de certa forma, 2 grandes grupos de produtos que nós podemos vender ao nosso assinante. Nós podemos vender os serviços de telecomunicação, que é aqueles que, para nós vendermos, nós temos que ter o ECM, a Anatel nos autoriza justamente isso, porque eu posso ter o ato, eles são autorizados a vender serviços de telecomunicação. Eu não posso criar uma empresa, não ter o SCM e sair faturando telecomunicação. Isso é uma ilegalidade. Não fazer. Mas, sendo otorgado,
nós podemos vender serviço de telecomunicação. Perfeito. O que é o serviço de telecomunicação? Serviço de telecomunicação é aquilo onde você transporta o pacote pelos seus meios. Você tem um cabo, você tem um rádio, você tem o sistema de voz, você tem isso, tem uma infraestrutura onde é transmitido o pacote, está fazendo telecomunicação. Então, por exemplo, eu tenho um data center onde a Telefônica me entrega lá um 100 mega e eu tenho uns hacks lá que eu hospedo lá uns aplicativos. Eu estou fazendo telecomunicação, não, o pacote sai do meu servidor e vai para a rede através do link da operadora, não é do meu link. Então, não estou fazendo o transporte do pacote. Então, isso não é telecomunicação. Agora, eu tenho o meu rádio e eu levo o sinal até o cliente. Isso é telecomunicação, tem história. Eu tenho os sistemas de telefonia que eu permito uma ponta A falar com uma ponta B. Isso é telecomunicação. Eu faço o VPN, eu ligo a matriz, a filial do cara, ela bota um rádio mesmo, uma fibra minha. É telecomunicação. Certo? Então, o que acontece? E aí existe o que nós chamamos hoje de serviço de valor adicionado. Serviço de valor adicionado é um serviço que a gente presta onde existe um serviço de telecomunicação. Para a gente poder prestar o nosso serviço, tem que haver um serviço de telecomunicação. E pode ser nosso, pode ser terceiro. No caso do data center, eu consigo hospedar site, porque a operadora vai lá e me conecta a 100 MB de banda e os pacotes do meu site trafegam sobre a rede dela. Bem claro. O serviço de telecomunicação, ele então, tem um regime diferente de faturamento. Nós emitimos ele com uma nota chamada modelo 21. Tem o modelo 21 e o modelo 22. O modelo 21 é para serviços que chamam não medidos, tá? Ou seja, você bota lá, assinatura mensal da internet, 256K. Tá, perfeito. Então você cobra uma vez por mês. Então ele não é medido, ele é cobrado mensal. Agora, por exemplo, serviço de VoIP, que eu cobro por minuto. O certo seria cobrar na nota modelo 22. Mas o fisco tem aceitado, como a gente não discrimina mais tanto horário, minuto e tal, que seja na nota modelo 21. O faturamento da nossa empresa, nós somos obrigados a iniciar após, no máximo, 18 meses no 4 do Diário Oficial. Então, lá foi publicado no Diário Oficial, a gente vai fazer um plano de instalação, vai registrar a estação, já está contando tempo para a gente iniciar o faturamento. Por que faturar? Porque a Anatel pensa assim, vem cá, tu me pediu o outorga para prestar o serviço de telecomunicação. Aí não emite nota nenhuma, estranho, talvez. Então a gente prova para a Anatel que você iniciou a operação comercial, não emite nota, mas declarou o fluxo de dados. Nós temos um prazo para fazer isso. Se não fizer esse prazo, é passivo uma série da caducidade da outorga. Alguns estados permitem emitir a nota modelo 21 no bloco, no formulário contínuo, no jogo solto de notas. Alguns estados. Aqui em São Paulo existe chama-se o CAT 4407, que não permite, desde o mês 7 de 2008, a emissão que não seja através daquele sistema do convênio 115.03 do Confas, que é impressão de folha branca. Ela não é uma nota eletrônica, ela é uma nota impressa no papel, mas onde se guarda os registros de forma eletrônica. Você pode guardar no CD, no DVD, tem toda uma obrigação. Mensalmente se transmite para o fisco via uma forma de TED, né, que é aplicativo que os contadores usam, ou então entrega o CD lá. Então aqui em São Paulo, desde o mês 7 de 2008, tem que ser assim. Aí o pessoal vai dizer, mas eu só comecei a emitir nota no mês de 2009, 2008, no finalzinho lá, eu não emitia no bloco, ou emitia na série modelo 1, enfim, entendeu? É uma ilegalidade, ela se ser multada e tal. Claro que quando a gente começa a trabalhar, a gente faz um levantamento da empresa provedora e sugere uma série de coisas para justamente evitar esses problemas aí. No caso da multa é da Receita ou da Anatel? ICM. Que é pior no sentido de valor. Vamos usar o quê? Mas analisa o seu faturamento, 5 anos para trás, tem uma bola de neve. Tem que ter um cuidado fantástico.
ICMS. Às vezes o contador diz assim, não, mas telecomunicações é um serviço, e serviço não paga ICMS, serviço paga SSQN. Não. E aqui tem o S do ICMS. Então, ICMS é imposto de mercadoria e alguns serviços, então telecomunicação, transporte, não sei o que paga ICMS. Bom, agora, vamos gente. Outro detalhe é o seguinte, as empresas que se enquadram no Simples, então, nós não sendo no Simples, nós faturamos, sei lá, 10 mil no mês. Desses 10 mil, nós somos apurados o custo de Funtel e, além dos impostos federais, nós pagaríamos o custo de Funtel. Só que a empresa sendo simples, de acordo lá com a lei do Simples, para estar desobrigada de pagar essas outras taxas de custo de Funtel. Quem pagou pode postar na Anatel e o governo federal restitui isso aí de uma forma, a Anatel, pelo menos, de uma forma bem rápida. A Receita acho que é eficaz. Uma coisa muito comum, uma confusão que acontece é o seguinte: os contadores ligam para mim lá e dizem assim, eu agora tenho que emitir nota eletrônica, porque o CEFOP da minha empresa, a atividade da minha empresa, diz que agora na virada do ano tem que ser tudo nota eletrônica, nota 55. Não. Está certo, mas a nota modelo 55, a nota eletrônica, a NFE, ela é uma nota que substitui somente o modelo 1 e o modelo 1A, que são notas usadas na venda e transporte de mercadoria. Então, a nota modelo 55, ela não substitui a nota modelo 21 nem a 22. Então, nós vamos ter que continuar emitindo a 21 e 22. Mas se eu vender mercadoria, aí vai ter que usar 55. Mas se tirar uma nota de transporte, se eu não tem que levar os equipamentos até o POP lá, tem que ser nota de transporte de produto em cima da modelo eletrônica. O modelo 21 não é só para serviço de comunicação. Então, essa confusão ainda existe. Eu preciso tirar nota de eletrônica? Precisa, mas só para remédio e venda de equipamento. Se ele não fizer nada disso, não precisa. Bom, então isso, notas de telecomunicação. Agora, nota fiscal de SPA. Bom, também existe uma outra confusão, que há um tempo atrás deu uma série de ações aí, onde os juízes diziam o seguinte: olha, serviços de internet não incide ICMS. Então, tem consumo, está quase igual. Serviços de internet. Isso não quer dizer serviço de telecomunicação. Se os prestam de telecomunicação, é indiscutível, paga ICMS. Agora, os serviços de internet, que são hospedagem de site, autenticação, uma série de outras atividades, onde você não transporta o pacote, elas efetivamente não incidem ICMS. E mais ainda, as prefeituras, elas têm, em cima da lei complementar 115, existe uma lista de atividades que as prefeituras podem cobrar SSQN. E as atividades de provedor de internet não estão lá nessa lei complementar 115. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hospedagem do site, isso é uma coisa que tem que ser olhada com critério, para ver alguém assim, mais forte para analisar isso. Mas, a grosso modo, todo o serviço de SBA, grosso modo, ele não paga nem ICMS e nem SSQN. Mas a prefeitura me cobra. Bem, tem gente que brigou pela prefeitura e todos que brigou levou. Então há uma possibilidade de não se pagar isso aí. Claro que, às vezes, o faturamento é pequeno, do SBA, não compensa abrir. Mas então como é que eu cobro? Se não paga ICMS, não paga SSQN, como é que eu cobro isso aí? Eu não vou mandar nota de 21, nem vou mandar nota de prefeitura. Então existe um dispositivo sendo mandado. Uma nota de débito, que é uma nota do sistema de você se imprime, uma nota sem valor tributário, assim, né? Ou um recibo numerado. Por que eu tenho emitido? Porque os impostos federais têm que pagar. Ele é isento de ICMS, SSQN, mas PIS, os outros têm que pagar. Então, o seu contador tem que contabilizar aquilo ali, tá? E pagar os impostos federais. É que nem locação. Locação já era mais comum. Todo mundo sabia, a locação não paga ICM,
SSQN. Dá um recibo, contabiliza aquele recibo, paga os impostos federais, são legalizados. Novamente aqui, ó, então as empresas que são simples, o programa da terra tem que ser simples. Tem que ser simples. E sendo simples, ele está isento do FUST e do FUNTEL. Alguma jurisprudência, como eu falei para vocês, ó, do ISS, né? Então, várias ações aí que houveram de alguns provedores, onde a prefeitura autuou, entraram com ação elevada. A prefeitura não pode cobrar, porque essa atividade não está naquela lei complementar da 115. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que dar no ponto é o seguinte, ó, não é Anatel, não é ICM, mas é uma obrigação nossa, de acordo com a lei federal número 12.007, ela é de 2009. Toda empresa, operadores de internet, tem que, em março, mandar os seus assinantes que não devem nada nos últimos meses, um aviso, um comunicado dizendo que você não deve nada, você tem a quitação anual dos pagamentos econômicos. Isso também não é respeitado, a pessoa não faz. Isso pode ser uma coisa assim, pode ser uma frase no boleto, pode ser uma frase na fatura, não tem problema nenhum. Tem isso para pode ser eletronicamente, por exemplo? Se você aí tem que conseguir evidenciar que você mandou. Eu mandei, tem essa lista aqui que eu mandei. O bom é impresso. Se você manda boleto pelo e-mail, manda esse tipo de boleto. Não tem grande problema. Outra coisa, às vezes o pessoal tem 2, 3 empresas, uma faz SPA, outra faz SCM, e quer mandar uma cobrança só. Pode? Pode. Está ali, bem claro, uma consulta na Anatel. Temos que ter alguns cuidados. Tem que aparecer discriminado no boleto o nome da empresa, o CNPJ da empresa e o valor daquela fatura devido àquela empresa. Tendo isso, não tem problema. É considerado ok. Falar rapidinho aqui sobre contratos, né? Eles podem ser eletrônicos, podem estar no site. Os contratos não precisam obrigatoriamente ser assinados pelo cliente, pode ser por adesão. Ou seja, o seu assinante pagando a primeira mensalidade já evidencia que está usando o serviço, que tocou o negócio. Entende? E assim vai. Eu sempre recomendo que outras maiores empresas, prefeituras, eles façam contrato assinado e se resguardam mais. Outra coisa é assim, ó, a nota modelo 21, vocês não obrigatoriamente, você pode mandar por e-mail, pode mandar por. Ele pode clicar no site, vai tirar a cópia da nota. Agora, se algum assinante disser, eu quero uma via impressa, eu quero uma nota no papel, isso é uma obrigação de mandar. Isso é um detalhe que. Aqui normalmente eu falo que, então, no contrato de SM não pode haver multa decisória, não é criar código. Bom, como últimas aí, pessoal, eu queria lembrar algumas coisas para vocês, porque a Copa está aí e a gente não sabe muito bem qual é a influência da Copa em nós, mas o que acontece? Evidentemente, quando tem um aumento de tráfego. Estudos mostram que até 2014 o tráfego está 40 vezes. Você se preparar para isso aí. Vem aumentando. Mas a gente tem dificuldade de mencionar isso aí. Outra coisa é que o leilão da faixa 2.5 também já está em estudo no Conselho do Setor da Anatel, deve ir a consulta pública também e sair, talvez, no início do ano que vem, no ponto digital. Tem menos canais e tal, um pouco diferente, mas é uma coisa bem interessante. E outra coisa é isso, a Anatel se deu conta de 3 a cada 4 equipamentos homologados são importados. Então ela está tentando fortalecer, aí, dando preferência à tecnologia nacional. Outra coisa, como recomendação, com dicas que eu sempre gosto de falar, são aquelas, basicamente, um tripé para o sucesso da empresa, é que cada vez mais a rede tem que ser roteada. E roteada não só na forma, não só naquele roteador que sai pela internet, ela tem que ser roteada até na casa do cliente. Isso aí, porque o que acontece? Vocês veem que as grandes operadoras trabalham assim. Isso é padrão. E outra coisa, você diminui o tráfego interno, diminui o tráfego desejado, tem mais controle, e N coisas. E vai chegar o ponto que nós vamos ter que qualificar mais a nossa rede, de priorizar tráfego diferente, priorizar o tráfego de foto, priorizar o tráfego de imagem. Então, quem não começou a rotear,
começar isso aí, nossa, vai ter que mudar toda a rede. Então é importante isso aí. Outra coisa é aquilo, ter um sistema de gestão mais apropriado, ou seja, ter um programa, um sistema de controle das empresas, de visão das empresas, quem paga, quem não paga, quem dá dinheiro, quem não dá dinheiro. Isso aí é importantíssimo. Não adianta seguir esse programa de que o filho do amigo comprou um livrinho lá e desenvolveu. Eu recomendo sempre gastar com isso aí e comprar de empresas que são qualificadas, dedicam isso aí. Outra coisa é ter um departamento comercial estruturado. A gente viu hoje que está fácil vender, bota uma plaquinha lá, os caras vão para o provedor e compram. Mas isso vai acabar, vai diminuir, vai acabar. E comece a fortalecer o comercial de vocês, a retenção, a fazer uma venda mais fechadora, de lá e fecha com o cara. Isso aí tem força, tem jeito. Rapidamente, aqui eu queria dar uma ideia para vocês sobre TV paga. Também outro assunto que está bem na pauta da Anatel é a TV a cabo, TV paga. Né? Eu acredito o seguinte, que assim como nós aqui no Brasil utilizamos um radinho baratinho, 2.4, espalhamento espectral, sem garantias de frequência secundária, nós vamos inventar uma coisa diferente para a TV. Nós vamos inventar, e vai ser daqui que vai sair. Porque se nós usar esses sistemas que a NET usa, DOCS, não sei o quê, eles falam 2, 3 milhões assim, para fazer um bairrinho. Não é nossa realidade. Não é nossa realidade. Nós não vamos fazer isso. Então, e hoje eu vejo, acompanho algumas soluções de IP, e a solução está em cima do IP. Não adianta ter uma TV, eu não acredito, para nós, como solução, uma TV paga em cima de outra forma que não seja IP. IP nós conhecemos, o nosso condomínio já estamos cabeados, mas mas eu vou botar DOCS com DOCS, não passa por cabo de TV, então tem que trocar todo o cabeamento do prédio que vocês têm. Não existe. Não existe. Agora, se for IP, passa. Então, IP. Hoje se fala para montar um Red vocês vão ter que montar uma estrutura, porque vocês recebem lá os canais das operadoras. Né? Então, antigamente se falava de gastar 2, 5 milhões para montar um Red 100, 200 canais. Hoje já fala de 7 mil por canal, inclusive HD. Começou coisas interessantes. Os Red podem ser montados por região, por consórcio, 3, 4, 5 produtores, faz um Red manda uma fibra para cada cidade. Isso é muito. Outra coisa, rede, fibra, vamos falar 15 mil por quilômetro, 20 mil por quilômetro, eles falam de 6 e até menos por quilômetro para passar fibra. Outra coisa é os ativos, mas falam assim, mas comprar, GPON, é negócio caro, tem que set-top box, não sei o quê. Quando se fala aí, considerando as duas, por toda a rede, uma média de R$800 ou menos por assinante. Já começa a ficar interessante. E nós conhecemos bem. Outra coisa também que o pessoal diz, mas o problema da TV IP é que cada assinante que está enxergando vai ter que sair um pacote lá do provedor e para esse assinante. Então o que acontece? O que acontece aí? Eu já vi tecnologias onde o pacote vem unicast até um determinado ponto da rede, um determinado bairro, e de lá, sim, há equipamentos que abrem o multicast. Isso diminui todo o tráfego da rede de vocês. Tecnologia que a gente tem que observar, conhecer, mas o meu caminho é esse aqui. Aqui tem uma lista de tecnologias aí, né, de DOCS, da 1, 2, 3, os DSL da vida, BPON, GPON não está aqui. Tem também, até precisa observar, o Wi-Fi 802.11, porque todo mundo fala assim, não, TV paga não vai precisar de rádio, ninguém consegue atender via rádio cliente TV paga. Eu não acredito nisso, eu acredito nessa nova tecnologia de rádio, se fala aí 1 mega por canal. Entendeu? Então você ter aí uma AP de vocês, 20, 30 clientes consumindo 1 mega, não tem hoje. Então dá para botar um canal de TV, dá para fazer esse de rádio alguma coisa. Uma parte da rede, um segmento de rede, não tudo. Então, quem trabalhar com TV paga tem que trabalhar com fibra. Não tem dúvida disso, ou pelo menos cabo parcial. Mas vai poder botar uma pontinha lá, um pouquinho mais lá, para atender via rádio, isso eu acredito. Finalizando, pessoal, sempre estourando um prazo aí, eu sempre gosto de lembrar dessa pessoa aí, que agora existe até um movimento aí para divulgar mais ele, né? O padre Roberto Ângelo de Moura, ele, no nosso entendimento, ele é o inventor do rádio, não é uma coisa.
depois, pegou as ideias dele e, sei lá, o nós esse aí. Por quê? Ele foi um padre gaúcho, né, que fez realmente os primeiros rádios. Aqui tem até um desenho, na rádio patenteou, por falta de apoio, enfim, desgosto, tudo largou o negócio de mão. Uns anos depois, o Marconi então patenteou o rádio com a invenção dele. Mas no nosso entendimento, quem fez o rádio, assim, quem inventou o avião, para nós é o padre de Moura. E o que eu sempre gosto de falar é o seguinte, às vezes o técnico, vocês voltam assim, poxa, eu tenho um livro para 5, 6 quilômetros.